Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no primeiro capítulo de Joel. Mais um livro aí para conta, mais um profeta menor, digamos, como dizem, né? Não porque ele foi pequeno, talvez porque o livro dele é pequeno, mas ele foi um profeta gigante para o seu tempo, para a sua geração, e a gente vai ver, são apenas 3 capítulos, então antes de você piscar o olho e voltar, a gente já vai ter acabado, então não perde, não sai daí, e a gente vai começar dando aquela introdução que a gente faz sobre cada livro, né, que a gente vai ler antes, para a gente saber o contexto ali de quem foi, de como foi, e isso eu costumo pegar, eu recomendo, né? Mas eu nem sei se tem ainda essa Bíblia de Estudo, a mensagem, ela tem uma linguagem contemporânea bem diferente da habitual que a gente está acostumado a ler nas outras versões, mas para mim foi muito bom por um tempo, porque como a linguagem é mais contemporânea, quando a gente está começando a ler a Bíblia, a gente tem mais dificuldade de entender, né? Então, a leitura mais contemporânea, ela ajuda a gente, assim. Então, foi a partir dela e de outras, né, posteriores, que eu fui começando a ter interesse em amar a Bíblia. Então, eu recomendo. E sempre no início de cada capítulo, ela tem lá esse parâmetro geral, que é o que eu gostaria de falar hoje, sobre Joel. Temos que fazer isso muito rápido para dar tempo, apesar de que não é um capítulo muito longo, mas é um capítulo com muita coisa que dizer. Mas vamos começar assim então. Então vai dizer assim, ó. Quando ocorre o desastre, a compreensão de quem Deus é está em jogo. Então, hoje, no capítulo de hoje, nós vamos ver que o primeiro capítulo é já de um desastre, de uma tragédia. É já do profeta se deparando com algo que eles não esperavam, né? Às vezes estava todo mundo ali vivendo sua vida normal, boa, quando de repente acontece algo. E só para falar rapidamente a respeito disso, que eu sinto no meu coração de compartilhar, é que quando eu estava lendo, né, e preparando isso para hoje, eu pensei, em tragédias, né, desastres na nossa vida. E aí eu pensei em algumas coisas, eu pensei na minha vida, eu falei, eu acho que, né, não tem uma coisa tão grande que eu possa chamar disso, né? E aí depois sexta-feira agora eu ouvi um casal assim, de pastores falando de uma tragédia, e realmente a vida deles assim é de tragédia e milagre ao mesmo tempo, né? Superação e como eles se manteram firmes em Deus. Então, né, ali a gente pode falar de tragédia, então eu lembrei muito deles, mas quando eu fui deitar, aí, como vocês sabem, eu gosto de assistir CPMI, e aí ainda tava passando, só que aí eu fiquei, né, minha mãe tava assistindo e eu fiquei só ouvindo. E aí, enquanto eu tava ouvindo, Deus falou comigo, essa é uma tragédia na nação de vocês. Isso que aconteceu, vocês estão se acostumando com coisas assim. E aí, no primeiro momento, eu falei, cara, tô assistindo essas coisas demais. Bobagem a minha, deixa eu dormir. Quando eu acordei, eu pensei de novo sobre isso. E Deus falando, sabe? Eu senti assim no meu coração, vocês, sabe? Isso é uma tragédia na nação de vocês. Sabe, pessoas ricas estão ficando cada vez mais ricas e pessoas pobres estão ficando cada vez mais pobres. E elas se deixam roubar 30, 40 reais que seja por mês, coisa que a gente às vezes nem vê, nem percebe.
Sabe, esses aposentados tiveram isso descontados, mas todos os dias através de impostos, dos quais nós pagamos, e nós estamos vendo, sabe, isso aí, como é que se diz? Financiar, sabe, coisas de políticos corruptos. Isso é uma tragédia na nossa nação e na nossa geração, que a gente está cada vez mais perdendo a esperança. É uma das coisas que eu mais ouço o povo falar. Cara, não tem esperança, não, tipo, isso já é uma coisa imbricada no Brasil, parece. Nós precisamos fazer o que o profeta Joel aconselhou a nação dele a fazer, e nós precisamos fazer. Mas antes da gente ler, vamos continuar aqui. Então ele vai dizer assim: a tarefa do profeta é levantar-se na hora da catástrofe e esclarecer quem Deus é e como ele age. Se o profeta for bom, isto é, correto e verdadeiro, o desastre se torna uma alavanca para arrancar as pessoas de seus pecados e libertá-las para Deus. Joel era um dos bons. Ele usou um fato contemporâneo em Israel como ilustração a fim de despertar o povo para a realidade de que não se passa um dia sem que estejamos lidando com Deus. Estamos sempre lidando com Deus. Em certo sentido, a catástrofe não introduz nenhum elemento novo na nossa vida, apenas expõe a realidade moral ou espiritual que já existe, mas que estava escondida debaixo de uma camada de rotina, de preocupação com nós mesmos e de ocupação com os afazeres da vida. E ele passando um pouco mais adiante, aí ele vai falar aqui que esse livro, Joel não disse muito sobre si mesmo, nem mesmo sobre a época em que viveu. Sua perspectiva era dupla. Os desastres nas manchetes do momento deram a ele uma visão de todas as notícias das gerações seguintes, até mesmo da geração que encontrou Jesus em sua primeira vinda e da que encontrará Jesus na sua segunda vinda. Vamos começar orando, porque eu já gastei metade do meu tempo. E aí a gente parte para a leitura do primeiro capítulo. Por aqui está muito frio, estou toda agasalhada, mas nem choveu. Não sei que frio é esse, mas enfim, eu gosto. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Deus, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu nunca vou deixar de falar sobre isso, sabe, Deus? Eu nunca vou deixar de falar que o Senhor é quem nos guia, é quem abre os nossos olhos, é quem toca os nossos corações, é quem nos mostra o que está errado, quando está errado, o que devemos fazer, quando estamos errados, no que estamos errando, o que podemos fazer, sabe, Deus? Então, continua, sabe, Deus, a nos exortar e a nos corrigir através deste profeta, de mais um livro da tua palavra. Nós nos dispomos a te ouvir e a te obedecer, Deus. Dá-nos o teu Espírito Santo para que consigamos fazer tudo conforme o que o Senhor nos disser. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade, colocamos diante de ti os nossos olhos, ouvidos, mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Bora. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois.
Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror, sem podermos fazer nada. Vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam. Não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a Ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a Ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. É isso. Primeiro capítulo de Joel, então, é ele chamando a atenção para o estado do seu país. Sabe, de cara ele já começa assim, acordem velhos, né? E não assim, no significado pejorativo da palavra, mas tipo, cara, o que vocês estão deixando fazer com o país de vocês? Sabe, olha o que tá virando, olha o que tá se tornando. Sabe, a palavra de Deus, ela não é apenas pra gente dentro da igreja estar louvando e adorando a Deus, é pra gente estar observando a nossa nação e tá vendo, sabe, tá vendo o que tá acontecendo. Qual é a realidade do seu país? Qual é a realidade da comunidade ali onde você mora, onde você convive? Sabe, e principalmente a do todo, né? Se o seu coração não tá gemendo e chorando pelo estado que tá, sabe? Pelas coisas onde estão chegando, para onde estão indo, como estão acontecendo, sério, é porque o seu coração tá bem frio, tá bem afastado de Deus, porque quando o seu coração tá perto de Deus, ele vai te dar coisas pelas quais o seu coração vai gemer e chorar, como o dele tá gemendo e chorando, pelo qual, sabe, ele vai colocar uma ira no seu coração, uma indignação, não é nem uma ira, uma indignação no seu coração, da forma que as coisas acontecem. Não dá para ficar alheio a isso, não dá pra gente fingir que não tá acontecendo. Não é comigo mesmo. Tá acontecendo com você, acredite. Você pode não estar sentindo como lá da ponta tá sentindo, mas tá acontecendo com você, e se você não se posicionar de maneira que
para que pare isso, vai cada vez piorar. Gente, a gente está perdendo muito poder de compra, a gente está perdendo muitas coisas. E eu não falo só em economia, não, eu falo também em questão de liberdades, sabe? Liberdade, sei lá. Não vamos ainda falar em liberdade religiosa, porque eu realmente, né, a gente vê aí os países realmente perseguidos e a gente fala, isso sim é um país perseguido, mas é isso, a gente precisa se atentar desde cedo. Liberdade de expressão, disso e daquilo. Meu tempo se esgotou, eu não vou me passar muito, qualquer coisa eu deixo mais alguma coisa aqui na legenda, mas é isso, sabe? Para de ficar apático às coisas. Começa a ver jornal se for necessário, as notícias, as calamidades que estão acontecendo e deixa seu coração chorar. Vê para colocar diante de Deus e falar, Deus, o que o Senhor pode fazer na minha vida através através de mim, nisso. Amém? Tchau, já acabei me estendendo. Tchau.